Bem-vindo à Ilha Esmeralda. No extremo noroeste da Europa, cercada pelo Atlântico Norte, existe uma ilha inteirinha pintada de verde. Um clima ameno, muita chuva e uma luz suave mantém seus campos verdes o ano todo. E foi isso que rendeu a este país o apelido de Ilha Esmeralda. Mas antes de decolar, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que aqui existe um monumento mais antigo que as pirâmides do Egito? Newgrange tem mais de 5.000 anos e até hoje ninguém sabe ao certo como foi construído. E as surpresas não param por aí. Você sabia que o Halloween nasceu justamente nesta ilha, com os antigos povos celtas? Outra curiosidade bem peculiar. Em toda a Irlanda, não existe uma única cobra selvagem. Nenhuma. E tem mais. A primeira grande festa de São Patrício, a mais irlandesa que existe, não aconteceu na Irlanda, mas do outro lado do oceano. Agora, a última é para você responder. Muita gente jura que o símbolo da Irlanda é o trevo de 4 folhas. Mas está errado. Você sabe qual é o verdadeiro símbolo do país? Escreve nos comentários o seu palpite. E fica comigo até o final, que eu te conto a resposta. A Irlanda é pequena, mas surpreendente. Vivem aqui pouco mais de 5.400.000 pessoas. Quase um quarto delas na capital, Dublin. É uma das nações mais desenvolvidas do planeta e uma das mais ricas por habitante, mas o que a define de verdade é a alma. Uma cultura celta viva, feita de música, lendas e hospitalidade. E é essa Irlanda que a gente vai explorar agora. De Dublin a Connemara, são 10 destinos que revelam todos os tons de verde da Ilha Esmeralda. Fica comigo até o final. E prepara as malas, porque a viagem começa agora. E antes da gente desembarcar em Dublin, na Ilha Esmeralda, tem um detalhe importante para qualquer viagem internacional. Usando o cupom Passaporte Nômade, disponível na descrição, você pode garantir até $20 de cashback. A Nômade é uma fintech com conta internacional que já ajuda mais de 4 milhões de brasileiros a simplificar a vida financeira fora do Brasil. Você baixa o aplicativo gratuitamente, abre sua conta pelo celular, adiciona dinheiro e pode converter reais para dólares ou euros, organizando melhor sua viagem antes mesmo de sair do Brasil. E sim, agora a Nômade também conta com saldo em euros, uma ótima opção para quem vai viajar pela Irlanda ou por outros países da zona do euro. Planejar a compra de outras moedas com antecedência pode ajudar na sua organização e proteção financeira durante a viagem. Com o cartão de débito internacional, você faz pagamentos e saques em moeda local. Você também pode ter acesso ao Nômade Lounge, quando disponível. E para a sua rotina no Brasil, existe o cartão de crédito Nômade Explorer. Você usa no dia a dia e acumula 3 pontos por dólar gasto, que podem ser trocados por cashback, milhas ou economia em futuras conversões de dólar pelo app. Mesmo que sua viagem não seja agora, aproveite. Use o QR Code na tela, baixe o app da Nômade e cadastre-se com o cupom Passaporte Nômade em até 15 dias para garantir até $20 de cashback. Agora sim, você começa a viagem pela capital, às margens do Rio Liffey. Você começa a viagem pela capital, às margens do Rio Liffey. Dublin é conhecida como a Cidade Justa, a Fair City imortalizada em canções. E é aqui que bate o coração da Ilha Esmeralda. É uma cidade compacta, feita para caminhar, onde prédios georgianos de portas coloridas dividem espaço com pubs centenários e um clima jovem e universitário. Você atravessa o rio pela Ponte Halfpenny, um arco de ferro que virou cartão postal, e chega ao Temple Bar, o bairro mais boêmio da cidade. Ali, a música ao vivo escapa de dentro dos pubs a qualquer hora, e o cheiro de cerveja se mistura ao som de violinos. É o lugar perfeito para provar a bebida mais famosa do país, direto da fonte.
na Guinness Storehouse. Um prédio de 7 andares em formato de um gigantesco copo de cerveja, com uma vista panorâmica da cidade lá no topo. Mas Dublin não é só festa. Você entra no Trinity College, a universidade mais antiga da Irlanda, fundada em 1592, para ver o Livro de Kells, um manuscrito iluminado feito por monges por volta do ano 800, uma das obras mais preciosas da Idade Média. Do lado de fora, a cidade se abre em jardins como o St. Stephen's Green e em ruas de compras animadas como a Grafton Street, sempre com um artista tocando numa esquina. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. Quando fundou sua cervejaria, em 1759, Arthur Guinness assinou um contrato de aluguel do terreno pelo prazo de 9.000 anos. Isso mesmo, 9.000 anos, com o valor da parcela congelado para sempre. Ou seja, ainda faltam mais de 8.700 anos para o contrato vencer. Dublin também é uma cidade de palavras. Rendeu 4 ganhadores do Nobel de Literatura e é reconhecida pela Unesco como Cidade da Literatura, terra de gênios como James Joyce e Oscar Wilde. Em cada pub, em cada verso e em cada gole, Dublin traduz o espírito acolhedor e criativo que faz da Irlanda a Ilha Esmeralda. Na costa oeste da Irlanda, no condado de Clare, você chega diante de um dos espetáculos naturais mais impressionantes de toda a Ilha Esmeralda. Os penhascos de Moher são muralhas de rocha que despencam direto no Atlântico e são o ponto turístico natural mais visitado do país, recebendo mais de 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Você caminha pela beira dessas falésias que se estendem por cerca de 14 quilômetros de litoral e alcançam, no ponto mais alto, mais de 200 metros de altura, o equivalente a um prédio de 70 andares mergulhando no mar. Lá de cima, o vento sopra forte, as ondas quebram lá embaixo e a vista se abre num horizonte sem fim. Em dias claros, você avista as Ilhas Arran e as montanhas ao longe. No ponto mais famoso, ergue-se a Torre de O'Brien, uma construção de pedra levantada há quase 2 séculos por um proprietário local justamente para que os visitantes tivessem um mirante privilegiado sobre o penhasco. Ao redor, a vida selvagem se agita. Os penhascos abrigam enormes colônias de aves marinhas, incluindo os simpáticos papagaios do mar, os puffins, com seus bicos coloridos. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. A beleza dramática desses penhascos chamou a atenção de Hollywood, e eles já apareceram em produções de sucesso mundial, de sagas de fantasia a filmes de aventura. É bem provável que você já tenha visto os penhascos de Moher numa tela grande, sem sequer saber que eram eles. Diante da força do oceano e da imponência da rocha, os penhascos de Moher revelam o lado mais grandioso e imponente da Ilha Esmeralda. A pouco mais de 1 hora ao sul da capital, você entra num dos cenários mais serenos de toda a Ilha Esmeralda. A região das montanhas de Wicklow é tão exuberante que ganhou o apelido de Jardim da Irlanda. São vales cobertos de urze roxa, cachoeiras, turfeiras douradas e lagos escuros encaixados entre morros. É a natureza irlandesa em estado puro. O coração dessa paisagem é Glendalough, cujo nome significa o Vale dos Dois Lagos. E é exatamente isso que você encontra. 2 espelhos d'água calmos, cercados por encostas verdes, com um silêncio que só a névoa e o canto dos pássaros interrompem. À beira do lago, você se depara com uma das relíquias mais bem preservadas da Irlanda. Uma antiga cidade monástica, fundada há cerca de 1.500 anos por São Kevin, um eremita que buscou refúgio neste vale isolado. Você caminha entre ruínas de pedra, capelas e cruzes celtas gastas pelo tempo, tudo dominado por uma torre redonda de mais de 30 metros de altura, perfeita e intacta, apontando para o céu como um farol de pedra. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. Repare na porta dessa torre redonda.
Ela não fica no chão, mas a mais de 3 metros de altura. Para entrar, era preciso uma escada removível que os monges puxavam para dentro. A teoria mais aceita é que a torre servia de refúgio e esconderijo em tempos de perigo, protegendo pessoas e tesouros lá no alto. Não à toa, esses vales de beleza cinematográfica já serviram de cenário para dezenas de filmes e séries famosas, atraindo produções do mundo inteiro para suas trilhas. Envolta em névoa, poesia e pedra, Glendalough revela o lado mais místico e contemplativo da Ilha Esmeralda. No sudeste da Irlanda, às margens do rio Nore, você encontra a mais charmosa cidade medieval do país. Kilkenny é conhecida como a Cidade de Mármore, apelido que vem do calcário escuro e brilhante extraído na região, usado em tantos de seus edifícios que a pedra virou marca registrada. É uma cidade pequena, de ruas estreitas e ladeiradas, onde cada esquina parece ter parado no tempo. O grande cartão postal é o Castelo de Kilkenny, uma fortaleza imponente construída há mais de 800 anos sobre uma curva do rio. Você percorre seus salões restaurados, admira a longa galeria de retratos e caminha pelos amplos jardins que se abrem diante da fachada. Hoje, um parque público onde a cidade inteira vai relaxar. Do castelo, você segue pela chamada Milha Medieval, um percurso a pé que costura os principais tesouros históricos da cidade. No caminho, vielas secretas conhecidas como slips conectam uma rua à outra. E você chega à Catedral de São Canício, com sua torre redonda que você pode escalar para ter uma das vistas mais bonitas dos telhados de Kilkenny. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. No século XIV, Kilkenny foi palco de um dos primeiros julgamentos de bruxaria da história europeia. Uma rica moradora local, Alice Keitler, foi acusada de feitiçaria, mas por sua influência e fortuna, conseguiu escapar e desaparecer sem deixar rastro. Quem acabou pagando por ela foi a sua criada, num caso sombrio que a cidade guarda na memória até hoje. Kilkenny também respira arte. É um dos maiores polos de artesanato e design da Irlanda, com ateliês, cerâmicas e galerias espalhados pelo centro histórico. Entre pedras medievais e ruelas cheias de histórias, Kilkenny guarda o passado mais bem preservado da Ilha Esmeralda. No sudeste, junto à foz do rio Suir, você chega à cidade mais antiga da Irlanda. Waterford foi fundada por volta do ano 914, o que significa mais de 1.100 anos de história. Seu próprio nome nasceu do idioma nórdico, deixado pelos vikings que ali aportaram. E é essa herança que dá à cidade o apelido de berço viking do país. Você começa a explorar pelo chamado Triângulo Vikingua, o núcleo histórico onde tudo começou. Ali se ergue a Torre de Reginald, uma robusta construção circular de pedra que é o edifício urbano mais antigo da Irlanda, de pé há cerca de 800 anos. Lá dentro, um acervo conta a saga dos guerreiros nórdicos que fundaram a cidade, com espadas, joias e objetos do cotidiano de mais de 1 milênio atrás. A poucos passos, você percorre museus que atravessam a Idade Média e chega ao maior tesouro moderno de Waterford, o cristal. A cidade é mundialmente famosa por sua manufatura de cristais, e numa visita à fábrica, você vê de perto os mestres artesãos soprando o vidro em brasa e lapidando cada peça à mão, uma tradição que atravessa gerações. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. Todo o Réveillon, quando milhões de pessoas assistem à famosa esfera descer sobre a Times Square, em Nova York, para marcar a virada do ano, elas estão olhando para o trabalho de Waterford. Os painéis de cristal que revestem aquela esfera luminosa saíram justamente daqui, desta pequena cidade irlandesa. Waterford
Também é conhecida por uma iguaria doce, o blá, um pãozinho macio e enfarinhado, que virou patrimônio cultural protegido da região. Entre torres vikingues e cristais lapidados à mão, Waterford brilha como a mais antiga joia da Ilha Esmeralda. No extremo sul da Irlanda, construída sobre uma ilha entre dois braços do rio Lee, você encontra a segunda maior cidade do país. Cork é orgulhosamente conhecida como a Cidade Rebelde, um apelido que reflete seu espírito independente, criativo e cheio de personalidade. É uma cidade animada e universitária, de ruas curvas que acompanham o traçado antigo dos canais que um dia cortaram seu centro. Você mergulha na alma da cidade no English Market, um mercado coberto que funciona desde 1788. Sob seus arcos elegantes, bancas coloridas exibem queijos artesanais, peixes frescos, pães e especiarias. É um dos templos gastronômicos da Irlanda e o lugar certo para sentir o ritmo do dia a dia local. Do lado de fora, você sobe até a igreja de Santa Ana, cuja torre, a Shandon Bells, permite que você mesmo toque os sinos e admire os telhados coloridos lá do alto. Mas o grande imã da região fica a poucos minutos do centro. O Castelo de Blarney, uma fortaleza medieval erguida há quase 600 anos, cercada por jardins encantadores e trilhas entre árvores centenárias. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. No topo desse castelo, existe uma pedra lendária, a Pedra de Blarney. Diz a tradição que quem a beija recebe o dom da eloquência, a capacidade de falar com charme e persuasão. O detalhe é que para beijá-la, você precisa se deitar de costas, inclinar a cabeça para trás e se debruçar sobre um vão aberto no alto da muralha. Não é para os fracos, mas milhões de visitantes encaram o desafio todos os anos. Entre mercados, sinos e lendas, Cork revela o lado mais espirituoso e saboroso da Ilha Esmeralda. No sudoeste da Irlanda, cercada por montanhas, lagos e florestas, você chega a uma das regiões mais deslumbrantes da Ilha Esmeralda. Killarney é a porta de entrada para um dos cenários naturais mais famosos do país e carrega com orgulho o título de lar do primeiro Parque Nacional da Irlanda, criado há quase um século. Você começa pelo Parque Nacional de Killarney, um imenso território de florestas nativas, 3 lagos cristalinos e montanhas que se refletem na água. Ali você percorre trilhas até a Cachoeira de Torc. Visita a elegante mansão de Muckross, à beira do lago, e cruza o desfiladeiro chamado Ladies' View, um mirante de tirar o fôlego que encanta visitantes há gerações. Pelas estradas do parque, ainda circulam charretes puxadas a cavalo, as tradicionais jaunting cars, uma forma clássica de conhecer a paisagem. Mas o grande espetáculo é o Anel de Kerry, uma estrada panorâmica que desenha um circuito de cerca de 170 quilômetros pela península. A cada curva, você troca de cenário. Praias douradas, penhascos sobre o oceano, vilarejos coloridos, montanhas e vales verdejantes se sucedem numa das rotas cênicas mais celebradas do planeta. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. Ao largo dessa costa erguem-se as ilhas Skellig, e a maior delas, Skellig Michael, abriga um mosteiro de pedra construído por monges há cerca de 1400 anos, empoleirado no alto de um rochedo em meio ao Atlântico. Esse lugar remoto e quase irreal ganhou fama mundial ao servir de cenário para uma das maiores sagas do cinema. Entre lagos, montanhas e estradas de encher os olhos, Killarney concentra a beleza selvagem que faz da Irlanda a Ilha Esmeralda. No extremo oeste da Irlanda, avançando Atlântico adentro, você chega a uma das paisagens mais selvagens e autênticas de toda a Ilha Esmeralda. A península de Dingle é uma língua de terra estreita, rasgada por montanhas, praias e falésias, onde o oceano bate com força contra a costa.
é considerada por muitos um dos trechos mais bonitos do litoral irlandês. Você percorre a Slieve Head Drive, uma estrada panorâmica que abraça a ponta da península. A cada curva, o cenário muda. Praias de areia clara, encostas verdes salpicadas de ovelhas e o mar de um azul profundo que se estende até o horizonte. Ao largo, surgem as ilhas Blasket, hoje desabitadas, mas que um dia abrigaram uma comunidade célebre por seus contadores de histórias e escritores. No caminho, você encontra tesouros antiquíssimos, como o Oratório de Galarus, uma pequena capela de pedra construída sem qualquer argamassa, encaixada com tamanha precisão que permanece seca por dentro há mais de 1000 anos. A vila de Dingle, por sua vez, encanta com suas casas coloridas, pubs aconchegantes e uma cena musical vibrante. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. Esta é uma das regiões chamadas de Gaeltacht, onde o irlandês, ou gaélico, ainda é a língua falada no dia a dia. Aqui você ouve nas ruas um dos idiomas vivos mais antigos da Europa, com raízes celtas que atravessaram milhares de anos e resistem firmes até hoje, nas conversas, nas placas e nas canções. Entre falésias, praias e uma língua ancestral, Dingle guarda a face mais indomável e genuína da Ilha Esmeralda. Na costa oeste da Irlanda, no ponto onde o rio Corrib encontra o Atlântico, você chega à cidade mais boêmia e artística do país. Galway é conhecida como a Cidade das Tribos, em referência às 14 famílias de mercadores que a governaram séculos atrás. É uma cidade jovem, colorida e vibrante, onde a música parece nunca parar. Você caminha pelo Latin Quarter, o coração histórico de ruas de pedra fechadas para carros. Ali, cada esquina tem um artista de rua se apresentando, as fachadas se pintam de cores vivas e os pubs tradicionais transbordam de música ao vivo, o som do violino e do bodhrán, o tambor irlandês, escapa das portas a qualquer hora do dia. É considerada por muitos a capital cultural da Irlanda. Pela cidade você encontra marcos como o Arco Espanhol, resquício das antigas muralhas, e a movimentada Shop Street, sempre tomada por gente, cores e melodias. Galway também é a porta de entrada para paisagens vizinhas de tirar o fôlego e um point gastronômico famoso pelos frutos do mar, sobretudo suas ostras. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. Todos os anos, no fim de setembro, a cidade realiza um dos mais antigos festivais de ostras do mundo, com quase um século de história. Durante os festejos, acontece até um campeonato mundial de abertura de ostras, no qual competidores de vários países disputam quem consegue abrir o maior número de conchas, no menor tempo possível. Galway também é célebre por suas festas. Seu calendário é recheado de festivais de artes, cinema, teatro e música que atraem visitantes do mundo inteiro. Entre música, cores e maresia, Galway pulsa com a energia jovem e criativa da Ilha Esmeralda. No noroeste da Irlanda, a oeste da cidade de Galway, você se embrenha numa das paisagens mais bravias e intocadas de toda a Ilha Esmeralda. Connemara não é uma cidade, mas uma vasta região selvagem de montanhas, turfeiras, lagos escuros e uma costa recortada onde a terra parece se dissolver no oceano. É a Irlanda em seu estado mais cru e primitivo. Você percorre estradas solitárias que cruzam campos abertos, onde ovelhas de rosto preto pastam livremente, e as montanhas conhecidas como 12 Bens se erguem ao fundo, refletidas em lagos imóveis. No coração da região fica o Parque Nacional de Connemara, com trilhas que sobem em costas cobertas de urze e recompensam você com vistas amplas sobre o vale e o mar. O grande cartão postal é a Abadia de Kylemore,
um castelo romântico de pedra construído há mais de 150 anos, à beira de um lago, com as montanhas espelhadas na água, formando uma das imagens mais fotografadas da Irlanda. Ao lado, um jardim murado vitoriano floresce em plena natureza selvagem. Pela região, você ainda encontra os típicos pôneis de Connemara e antigas tradições de extração de turfa, usada por séculos como combustível. E aqui vai uma curiosidade bem peculiar. É desta região que vem o famoso mármore de Connemara, uma pedra de tom esverdeado com mais de 700 milhões de anos, considerada uma das mais raras do mundo. Formada nas profundezas da terra, ela é lapidada em joias e peças que os visitantes levam como um pedacinho autêntico da Irlanda para casa. Entre montanhas, turfeiras e lagos silenciosos, Connemara guarda a alma indomada e ancestral da Ilha Esmeralda. E assim se encerra a nossa viagem pela Ilha Esmeralda. Num território pequeno, você encontrou mundos inteiros. Cidades vibrantes, cheias de música e história, convivem com penhascos que despencam no oceano, vales místicos envoltos em névoa e paisagens tão selvagens que parecem do começo dos tempos. A Irlanda é esse contraste encantador, ao mesmo tempo moderna e ancestral, acolhedora e indomável, sempre pintada em 1000 tons de verde. E lembra da pergunta, lá do começo? O verdadeiro símbolo nacional da Irlanda não é o trevo, mas sim a harpa, o único país do mundo a ter um instrumento musical como emblema oficial. Nada mais justo para uma terra onde a música vive em cada esquina. Essa é a Ilha Esmeralda, um lugar que fica no coração de quem visita. Se você embarcou nessa viagem comigo, deixa o seu like e até a próxima aventura.